Ó, beleza, beleza. Vendo a minha tela? Sim, sim, meu querido, estamos vendo. Vamos lá, então. Disso há mais de 30 anos. Eu tive que ter meus filhos em um hospital público na gloriosa categoria de indigência e cansei de dormir em cima de papelão, mas a minha origem não foi essa. Minha família era abastada, minha família tinha bastante grana, meu pai era oficial do exército, eu estudei em ótimas escolas. Só que eu tinha uma diferença, eu me incomodava com os privilégios que eu tinha. Os meus amigos eram numa favela que estava no fundo da minha casa e eu jogava bola com eles, eu sentia que aquelas crianças eram superiores a mim, eles tinham muito mais liberdade enquanto eu era monitorado. Eu percebia que eram pessoas muito mais livres do que eu era preso. E quando eu estava no meu meio, na minha casa, com os meus amigos, eu questionava essa diferença, questionava os nossos privilégios. E nesse meio é muito mal recebido, as pessoas não querem saber, não querem tratar do assunto miséria. Isso sempre foi assim, sempre vai ser assim, é assim que eles pensam. E eu me senti estranho, eu era um estranho naquele meio. E passei a adolescência, tentei entrar no exército, não tenho temperamento para aquilo. Fui funcionário do Banco do Brasil, também não tenho temperamento para aquilo. Eu vivia por pressão familiar em nome das coisas, dos benefícios, das facilidades. E eu sentia alguma coisa estranha nisso, porque não me satisfazia. Eu sentia uma atração muito grande pela maneira dos mais pobres, que no caso do meu convívio eram os serviçais. Eles eram mais espontâneos, mais sinceros, o olhar tinha alguma coisa diferente. E eu tentava me aproximar deles, eu ia para as festas e ficava na cozinha, conversando com os garçons, com os cozinheiros, com as pessoas, com os faxineiros, que me tratavam muito bem, mas não me tratavam com igualdade, porque quando se tratavam entre si, eu sentia que era diferente. Eu era um riquinho legal. Quando eu cheguei até a faculdade, eu entrei na faculdade por pressão familiar também, eu vi esses assuntos que eu queria discutir, que não encontrava jeito, serem discutidos. E fiquei muito encantado com aquilo por uns 3 meses, porque depois eu percebi que essas pessoas também não se aproximavam dos mais pobres. Quando eu saí do exército, eu tinha o couro bem duro. Eu aguentava dormir no chão, papelão, molhado, passava fome tranquilamente. Então, eu saturado do meu meio social, todo feriado, todo espaço que eu tinha, eu viajava de carona. Ia para uma aldeia de pescadores, uma vila no alto da montanha, onde estavam as pessoas mais pobres, porque eu sentia muita atração. E ficava observando. E aquelas pessoas tinham muito mais espontaneidade, tinham uma união muito maior do que no meu meio, na minha classe. Eu tinha uma humanidade, uma relação afetiva que eu não conhecia. Aí eu resolvi, já decepcionado com a faculdade, não ter nada. Vou fazer a experiência do que é não ter nada. Eu quero andar pelo mundo sem nada. Só que aí a família, ofendida com a minha opção, cortou relações. E o que era para ser uma experiência virou situação. E assim eu vivo até hoje. E aí eu cheguei no meio mais pobre, pedindo o que comer, pedindo onde dormir, e as pessoas começaram a me olhar com igualdade. Como eu tinha a visão condicionada, porque a gente é condicionado por uma mídia safada, cheia de psicologia do inconsciente, eu cheguei no meio dos mais pobres como quem chega no meio dos ignorantes. Eu vou ensinar eles, porque eu tive mais escolas. E começava a falar da humanidade, da desigualdade, mas a língua que eu falava não era a língua daquele lugar. Nossa, só esse trecho aí já dá para discutir 1 ano. O título ali, né, pessoal? Eu creio que essa palavra, ela está bem alta nos últimos tempos e eu acho muito interessante, né, que isso tenha chegado até mesmo na grande mídia safada que ele coloca lá, que é a questão da empatia, né? Eu creio que todos aqui sabem, né, o que é empatia. O que seria empatia? Então, né, empatia é o ato de se colocar na vida do outro, sabe? Meio que pensar como se você fosse a pessoa. E eu acho que é isso. Isso, essa ideia de se colocar na realidade, né? Se colocar no lugar do outro, né? Nesse sentido aí, né? Muito obrigado. Aí que ontem eu tava pensando em filosofia de madrugada, porque eu tava sem som.
E acontece. Aí, ó, muito bem. Opa, olha só, rapaz. Então foi uma insônia produtiva, espero eu. Mas, enfim, o Eduardo Marinho, né? Ele é uma pessoa que nos últimos anos ele ganhou muitos seguidores nas redes sociais, né? E os vídeos no YouTube dele passaram a ter grandes visualizações. Só que assim, esse início do vídeo fica bem claro, né? Ele veio de uma família que tinha boas condições, como ele mesmo coloca, né? Uma família de ricos, mas em dado momento, né? Ele vai percebendo essas diferenças, né? De tratamento entre as classes sociais. E aí, quando ele fala, né, que ele se sentia deslocado, né, porque ele tinha uma identificação maior com os mais pobres, com quem realizava os serviços, né, as domésticas, os garçons, né, essas pessoas que prestam serviço, sim, justamente por sentir que eles tinham uma visão mais simples e sincera com relação à vida, né? Algo que incomodava muito ele na classe que ele pertencia, né? Classe média alta, né? Que, segundo ele, vive muito de aparências, né? E não de sentimentos verdadeiros. E é interessante quando ele fala, né? Que mesmo quando ele estava ali próximo, ali na cozinha, conversando, e todo mundo era atencioso, educado com ele, mas ele sentia que não era o mesmo tratamento, né? Como ele coloca, era um riquinho legal, mas no meio dos pobres. Então, quando ele decide largar tudo e, de fato, viver, assim, teoricamente como um hippie, né? Pessoal, essa questão do hippie também é uma questão que demandaria, né, uma discussão mais ampla, mas resumindo, no Brasil, a gente costuma chamar de hippie o cara que vive andando aí, né? Que não tem morada fixa, mas que não é um morador de rua que está ali por não ter escolha, né? Geralmente são pessoas igual o Eduardo Marinho. Ele escolheu isso para a vida dele, né? Não foi algo que não teve outra opção, como muitas pessoas que vivem na rua hoje, que fique bem claro. Foi uma escolha dele, né? E o vídeo termina numa parte que ele vai dizer o seguinte: quando ele chegou, então, no meio dos mais pobres, e agora numa situação de ser um miserável, ele precisava de ganhar comida e água das pessoas para ele sobreviver, mas mesmo assim ele ainda chegou ali meio, eu vou tentar ensinar o que eu aprendi para essas pessoas, né? Essa ideia de que o pobre ele é ignorante. E aí finaliza o vídeo nessa parte, mas só para fechar aqui, o Genilson está querendo falar ali um pouquinho, que é o seguinte: ele vai perceber que, na verdade, o conhecimento que ele teve na academia, né, nas experiências no Exército, na faculdade de Direito, quando ele foi concursado ao Banco do Brasil, não servia para nada ali naquele contexto, tá? As pessoas ali, elas não estavam interessadas em aprender com experiências da vida dele, né? Porque ela já tem as experiências de vida dela. Então, na verdade, assim, ele percebeu que ele era o ignorante, que ele é que tinha que sentar e ficar calado e observar como as pessoas se relacionavam e faziam ali para sobreviver nesse contexto de periferia, né, de áreas periféricas. E aí entra a questão da empatia, né? Ele tentou se colocar no lugar daquelas pessoas e não se sentir melhor, né, por ter passado por faculdades e vir de boa família e tudo mais. E aí é quando ele conclui, né, que na verdade é ali que ele começou a aprender a viver de verdade. Foi quando ele meio que esqueceu tudo que ele já tinha experienciado e passou a meio que começar do zero ali numa nova realidade. Aí ele foi se sentindo mais próximo das pessoas, porque ele não estava ali mais para julgar e tentar impor nada. Era simplesmente uma troca de experiências, né?
E eu acho que nesse contexto de pandemia isso vem muito a calhar, né? A empatia é um sentimento que assim, quem tem um mínimo de consciência, né, coletiva, viu que é fundamental, né? Tanto que a falta de empatia tem ocasionado, por exemplo, o aumento nos casos de Covid. Por quê? As pessoas não usam máscara, as pessoas estão fazendo festas e se aglomerando como se nada tivesse acontecendo. Ah, mas eu sou jovem, eu sou mais resistente. Pois é, cara, mas sua avó não é, a vizinha idosa não é, sua mãe, seu pai, inclusive jovens morreram também, então isso não é sinônimo de que, beleza, pode ter uma resistência maior, mas você não é imune a nada, tá? Ou seja, há uma falta de empatia em um momento em que ela deveria estar cada vez mais forte. Em contrapartida, eu acredito que vocês que estão seguindo aí, tentando manter o isolamento, esse sentimento com relação à sua família, seus amigos, ficou mais forte, né, no período da pandemia. Porque vocês devem ter percebido que, assim, se não fosse essas pessoas ao nosso lado, a gente não conseguiria ter chegado até aqui, tentando manter um mínimo de sanidade mental, de saúde do corpo, da mente, né? Então, assim, eu aconselho quem tiver curiosidade, assista esse vídeo completo, assim como outros do Eduardo Marinho. Ele sempre traz reflexões, assim, muito interessantes e uma visão de mundo, assim, que a gente pode até não concordar, mas é, no mínimo, interessante ver uma pessoa que optou, né, por uma forma de vida, assim, que foge de um padrão social estabelecido, né, Genilson? Isso, eu vou encaminhar o link lá no grupo, tá, do vídeo do Eduardo Marinho, para que vocês possam. Ele tem 15 minutos, é bem interessante, é um relato de vida. E a nossa ideia é uma sementinha para que vocês tenham essa leitura com relação à vida de vocês, com relação ao seu papel dentro da sociedade. Ciências humanas vai trazer várias coisas, fazer atividades, desenvolver trabalhos, mas nosso principal objetivo é deixar vocês cientes, conscientes de que vocês fazem parte de uma sociedade, vocês são construtores dessa sociedade a qual você está inserido, né? Com dificuldades, com desafios, com problemas, com coisas que vocês não concordam, com coisas que parecem muito absurda, mas importante quando a gente tem essa empatia, né, em pessoas próximas, em pessoas que a gente vê em reportagem, em situações reais, de uma sociedade real, de desafios reais, né? A partir da hora que a gente tem essa empatia, a gente começa a pensar em possibilidades, colaborar para que algo possa ser diferente. Agora, amanhã, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos, vocês terem feito algo de diferente. Então, as ciências humanas é pensar no ser humano dentro dessa sociedade, com empatia, com as escolhas, né? O primeiro fala das escolhas. O que o Marinho fez? Fez uma escolha, né? Uma escolha que, para muitos, é totalmente absurda, mas escolhas que fez uma diferença enorme na vida dele, fez uma diferença enorme da leitura de sociedade que ele tem, da contribuição que ele tem com relação à sociedade, né? Então é importante que a gente faça essa reflexão. Evandro, temos 1 minuto e meio. Opa! 1 minuto e meio dá para fazer muita coisa, dependendo, né? Na Fórmula 1, mesmo. Parabéns, né? Parabéns, né? Parabéns pra você Nessa data muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Genil! Parabéns, meu querido. Vou reclamar mais dessa aula, não. Tudo de melhor na sua existência, tá? Você é um ser humano
fantástico, cara. Tenho um privilégio de ter você como colega de trabalho e amiga, para poucos. Eu Que agradeço isso, irmão, muito por que tudo. isso. Eu que sou seu fã. Obrigado, obrigado a todos. Né? Essa parte não estava no No roteiro. script, a gente gosta de fugir dele. Uhul! Essa parte não estava naquele roteiro que a gente combinou. Pessoal, obrigado. Muito obrigado. Nosso grupo permanece lá. Recesso, que tem alguma coisa para ser colocado, algo interessante, manda lá, tá? Beleza. Pessoal, ó, fiquem em paz, se cuidem, tá? E até 2021, se tudo